Vamos estudar MDC e MMC de polinômios. Mas antes de nós vermos MDC e MMC de polinômios, vamos relembrar com os números, usando números inteiros. Sabemos que MDC é o máximo divisor comum e o MMC, mínimo múltiplo comum. Então, no MDC, eu vou ver qual o maior divisor comum entre os números que estão pedindo. E o MMC, o menor. Vamos relembrar aqui com esses números 45, 60 e 150. Muitas pessoas fazem separado. Primeiro o MMC de 45, depois 60 e depois 150. Eu prefiro fazer junto, que dá para a gente ter uma visão melhor. Vou fazer bem aqui o MMC e aqui separado o MDC. De 45, 60 e 150. Quando eu faço separado, eu fatoro. Mas quando eu faço junto, eu já faço uma fatoração simultânea e eu tenho uma visão melhor. No MMC, eu vou fatorar, vou dividir esses números por números primos e no MMC a gente vai até findar quando termina 1 e 1, quando não tenho mais como dividir. O MDC não. MDC eu preciso encontrar um divisor comum. Se a partir do momento que um número não é divisível pelos outros, por outros números, então eu paro a minha conta. Vamos ver aqui. 45, 60 e 150. Como aqui nesse lado eu vou usar somente os números primos, então eu tenho que primeiro ver se há número par entre os números. Existem dois números pares. Então, eu vou começar pelo único número primo par, que é o 2. Aí, um detalhe muito importante. No MMC, eu abaixo. Não é divisível, eu abaixo. No MDC, eu não posso abaixar. Não é divisível, eu paro. Então, 45 não é divisível por 2, eu abaixo. 60 por 2, 30. 150 por 2, 75. Aí eu continuo. Ainda dá por 2? Sim, o 30. Então, vamos lá. 45, 15 e 75. Agora, não tenho mais por 2, vou por 3. 45 por 3, 15. 15 por 3, 5 e 75 por 3, 25. Agora por 5. Dá por 3? Por 3. 15 por 3, 5. 5 que eu abaixo e 25. Agora por 5. 5 dividido por 5, 1. 5 dividido por 5, 1. E 25 por 5, 5. Continuo por 5. 1, 1 e 1. Agora, eu multiplicando isso aqui, ele vai dar 900. Esse é o meu mínimo múltiplo comum, meu MMC desses números. Agora, vamos ver... Agora, vamos ver o meu MDC. O MDC é entre 45, 60 e 150. Agora,
por aqui, pelo MDC, eu não posso começar por 2. Por quê? Porque no MDC, ele tem que ser comum, todos os divisores têm que ser comum entre eles. E o 2, ele só é divisível por 60 e 150, por 45 não é. Então, eu não posso. Eu posso por 3? Posso, né? Então, vou por 3, porque o 3 é comum para o 45, para o 60 e para o 150. 45 por 3 é 15. 60 por 3 é 20. E 150 por 3 é 50. Ainda posso por 3? Não, porque por 3 somente o 15 que seria divisível. Por quanto eu posso? O mais comum é o 5. 15 por 5 dá 3, 20 por 5 dá 4 e 50 por 5, 10. Ainda tem um número divisor em comum? Não. O 3 é só por ele mesmo, o 4 pode ser por 2 e por 4, o 10 pode ser por 2, por 5 e por 10. Então, eu não tenho mais divisor comum entre eles. Então, meu MDC é igual a 15. Então, sempre vai ser assim. O MDC quase nunca termina em 1. Sempre ele vai terminar assim no meio do caminho, tá? Agora, vamos aplicar esse MDC e esse MMC entre monômios. Como é que eu vou fazer? Eu vou tirar o MMC e o MDC dois números, 24 e 45. No MMC, meu MM tá horrível. No MMC, eu vou tirar aqui do lado o MMC de 24 e 45. Tá? Normal, vou fazer. Para ser mais rápida, eu vou te dizer que o MMC de 24 e 45 é igual a 360. Só para ser um pouquinho mais rápida. O MDC de 24 e 45, ele é igual a 3. Tá? Isso aqui é da parte numérica. Agora, vamos determinar o MDC e o MMC entre monômios. Eu tenho 24 ao quadrado B à quinta C e 45 ao cubo BC D ao quadrado. Então, para facilitar, vamos primeiro fazer dos números, da parte numérica. Então, se eu vou fazer da parte numérica, vamos fazer separados aqui para facilitar. O MMC de 24 e 45, tá? É igual, para facilitar, eu vou te dar logo o resultado. O MMC é igual a 360, senão eu devia ter que fazer toda aquela divisão até 360. E o MDC de 24 e 45 é igual a 3. Uma grande diferença. Essa é a parte numérica. Então, vamos para a parte literal. Na parte literal, eu tenho A ao quadrado, B à quinta C e A ao cubo, B, C, D ao quadrado. Isso aqui é uma forma de fazer, tá? Separado, depois a gente junta. Então, no MMC, sempre nós vamos multiplicar os fatores, né? Fazer o resultado do MMC, dos números. E com a parte numérica, a gente vai sempre pegar a parte
o expoente de maior valor. A base com o expoente de maior valor, melhor dizendo. Então, aqui, olha, no MMC, vamos fazer o MMC. Eu estou trabalhando com MMC, né? O MMC deles dois. Então, o MMC é 360. E aí, quem são as letras que eu estou trabalhando? A, B, C e D. Agora, vamos ver quais são os maiores expoentes. Entre A ao quadrado e A ao cubo, A ao cubo. B à quinta e B à quinta. C e C é o mesmo, então só faz colocar o C. E o D só tem um, então eu repito. Então, esse aqui é o meu MMC. Sempre eu vou olhar quem são os maiores expoentes. Esse é o MMC. O MDC. O MDC, eu sei que a parte numérica é o 3. E quem é a parte literal? Como é que é o MDC da parte literal? Já é o contrário. Eu vou ver o menor expoente, o MDC. Então, entre o A ao quadrado e A ao cubo, o menor é o A ao quadrado. Eu posso até colocar logo todas as bases primeiro e depois eu só vou olhando quem são os expoentes. Então, quem é o menor é o 2. Entre o B à quinta e o B, o menor é o B. O C e o D, olha só, como o D não tem nesse aqui, então esse D, ele não aparece, tá ok? Então, esse D, ele não aparece. Quem é meu MDC? 3 ao quadrado, B e o C. Agora, para determinar o MDC e o MMC de polinômios, o que nós vamos fazer? Vamos fazer agora, ele é um pouquinho diferente de monômio. Então, vamos fazer em parte, monômio por monômio. Nesse monômio aqui, eu vou primeiro, antes de fazer o MDC e o MMC, eu preciso fatorar. Primeira coisa que eu preciso fazer é fatorar. Fatorar os polinômios. Então, fazendo a fatoração aqui, colocando em evidência, qual é o fator comum em evidência? 6x ao quadrado. Por que 6? 12, ele é a mesma coisa que 2 vezes 6. Então, esse 6 aparece aí. Esse 6, ele está no 12. E eu vou pegar o menor expoente, x ao quadrado. Então, 12 dividido por 6 é igual a 2. X ao cubo dividido por x ao quadrado, x menos esse dividido por esse é igual a 1. Fatorei. Aqui eu tenho uma diferença de 2 quadrados. Fatorando ele, eu posso também colocar em evidência. Qual que está em evidência? Qual é o termo que está em evidência? O 9. O 9, ele também está presente aqui dentro do 36, porque 36 dividido vezes 4 é 9. Então, ele está em evidência. Como eu falei, 36 dividido por 9 é 4. E x ao quadrado, repito. Menos 9 dividido por 9 é 1. Fatorei, estou fatorando ainda. E aqui eu tenho um trinômio quadrado perfeito, que fatorando, eu transformo ele para quadrado da diferença de 2 termos. Como é que eu resolvo isso? Se eu colocar aqui, extrair a raiz dos termos que estão nas pontas, eu resolvo, eu extraio a raiz. Vamos lá? Deu 4x ao quadrado, a raiz de 4x ao quadrado é quanto? 2x.
menos, que esse menos aqui, e a raiz de 1 é 1. Então, isso tudo elevado ao quadrado. Tá ok? Agora, vamos repetir aqui ainda, porque eu vou mexer com o polinômio do meio. Porque aqui dentro eu ainda tenho uma diferença de 2 quadrados. Então, vou repetir esse 9 e vou fazer a diferença, fatorar essa diferença de 2 quadrados. Essa diferença de 2 quadrados, fatorando, ele vai me dar a multiplicação de 2 parênteses, onde um é negativo e o outro é positivo. 4x ao quadrado, a raiz de 4x ao quadrado é o quê? 2x, 2x para cá, 2x para cá. Mais e menos, e a raiz quadrada de 1 é 1. Agora eu não tenho mais como mexer, só estou repetindo. E agora eu vou fazer MDC e o MMC destes polinômios. Vou fazer o MDC de quem está fora. 9 dos números primeiro. 9, 6 e aqui é o 1. Tá? Aqui é o 1. Não aparece, mas é o 1. Quem é o número em comum o divisor em comum de 6, 9 e 1? Eu não tenho. Por quê? Do 6 e o 9 eu até tenho, que é o 3. Mas o 1, junto com o 1, eu não tenho. Então, é o próprio 1. Eu, na verdade, não ter, não. Eu tenho é o 1, que não precisa aparecer. Mas bora colocar aqui, para mostrar, tá? E agora, eu vou trabalhar com os polinômios e eu vou ver vou repetir os menores expoentes. Lembre-se que tem que ser em comum. Então, quem é que está em comum? 2x menos 1, que repete aqui, aqui e aqui. Então, se é o menor expoente, então, 2x menos 1. Com 1, ou então MDC sem 1, é isso aqui. Tá? Então, o menor expoente aqui é o 2, aqui é o 1, 1 e 1. Menor expoente em comum é o 1. Agora, o MMC. O MMC, que se eu tirar de 6 e 9, ele vai ser 18. E no MMC, eu só faço repetir a parte dos polinômios. 2x menos 1, que é o que está em comum, e o que não está em comum. 2x mais 1. Só que ele é de maior expoente. E qual é o maior expoente de 2x menos 1? É o 2. Tá ok? O MDC de menor expoente é um aqui, ó, menor expoente. E o MMC de maior expoente. Esse que não está se repetindo, só está repetindo uma vez, ele vai aparecer na resolução. Tá ok?